Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises aprofundadas. Hoje, a gente vai falar sobre o universo fascinante do diagnóstico por imagem. Sabe, quando a gente pensa em exames radiológicos, a primeira coisa que vem à cabeça quase sempre são aqueles equipamentos super complexos, luzes piscando e aqueles imensos painéis de controle. Mas o planejamento real de um exame vai muito, mas muito além de só apertar botões e uma máquina. A gente vai desconstruir isso hoje. Vamos ver juntos como sair daqueles protocolos técnicos que são super rígidos e chegar na parte mais fundamental de todas, a empatia humana. É uma jornada que começa na frieza da máquina, mas que tem que terminar, sem falta, no acolhimento ao paciente. Para dar conta de tudo isso, a nossa pauta está dividida em 5 passos bem diretos. A gente começa pela preparação em ambiente, passa pelo pedido médico, mergulha nas 5 funções técnicas e depois muda o foco para o atendimento ao paciente idoso, fechando com a essência de tudo, que é a radiologia humanizada. Então, vamos lá. Ponto 1. Preparação e ambiente. A base absoluta da responsabilidade do profissional. Essa primeiríssima etapa exige um olhar clínico e super atento. A verdade é que o trabalho duro começa antes mesmo de o paciente pisar na sala de diagnóstico. A gente está falando de um checklist rigoroso que tem que ser seguido à risca. É como preparar o palco antes de um show, sabe? Tem que checar minuciosamente o próprio equipamento de raio-x, escolher o chassi radiográfico certo, arrumar os acessórios e, é claro, deixar os equipamentos de proteção, tipo avental de chumbo e protetor de tireoide, no jeito. Ah, e sem esquecer jamais da limpeza impecável da sala e de garantir camisolas e lençóis sempre esterilizados. É o alicerce básico do respeito e da segurança. Seguindo em frente. Ponto 2. O pedido médico. É aqui que o processo realmente ganha um norte. Sala pronta? Beleza. Mas o exame só começa de verdade com a solicitação médica. E essa é a regra de ouro inegociável. Nenhuma, absolutamente nenhuma exposição à radiação pode acontecer sem o pedido médico. A legislação brasileira é super estrita com isso e proíbe terminantemente a prática sem essa documentação. Isso protege legalmente quem está operando a máquina e, acima de tudo, protege biologicamente quem está sendo examinado. Com o pedido em mãos, não é só ler o nome do paciente e pronto. Tem que ter um dever analítico. O ponto-chave aí, normalmente, é a tal da hipótese diagnóstica. E por que isso é tão crucial? Porque, entendendo a desconfiança que o médico relatou no papel, o profissional pode direcionar o exame de um jeito muito mais inteligente. Às vezes, até sugerir posições complementares ou outros métodos. Mas e se o pedido chegar sem essa hipótese? Bom, aí entra o jogo de cintura do profissional. Tem que fazer aquela investigação rápida e educada, uma anamnese ali na hora com a pessoa. Uma boa conversa salva diagnósticos e direciona a lente da investigação. Vamos para o número 3. As 5 funções técnicas, o coração prático do posicionamento. Agora a gente entra no núcleo mecânico da coisa. A rotina técnica é estruturada nessas 5 funções distintas e em sequência. Primeiro, alinhar a parte específica do corpo do paciente com o receptor de imagem e o raio central. A segunda função é aplicar fisicamente a proteção contra a radiação. O terceiro passo, vital para a nitidez, é escolher os fatores de exposição. O quarto passo é instrução direta ao paciente, dialogar, orientar a respiração, avisar que vai começar e, por fim, a quinta função, que é processar esse registro. Seguir essa receita de bolo linear garante totalmente a qualidade do serviço. E é na hora de encarar as interfaces dos painéis de controle que a expertise do profissional é realmente testada. É aquela terceira etapa técnica que acabamos de mencionar. Misturando conhecimento de física aplicado à anatomia humana, a pessoa digita os números exatos ali. Equilibrar a quilovoltagem com o tempo em miliamperagem é o que define se a gente vai conseguir ver os detalhes finos de uma microfratura ou se, infelizmente, o exame vai ter que ser repetido. É um nível de precisão quase cirúrgico. Depois disso tudo, a gente chega no processamento da imagem. Seja naqueles ambientes clássicos de câmera escura ou nos digitalizadores supermodernos. Essa última etapa tem um objetivo duplo: processar o dado em si e, fundamentalmente, avaliar a qualidade final da imagem. O profissional precisa bater o olho no resultado e ter a certeza absoluta de que aquele registro atende perfeitamente ao pedido médico inicial. Tópico 4. Atendimento ao paciente idoso. Aqui, a gente precisa falar sobre uma mudança de paradigma urgente. Até agora a gente mergulhou muito na técnica, né? Botão, regras, doses de radiação, mas do outro lado dessa tecnologia toda, a gente lida com seres humanos que têm fragilidades e medos. E aí entra um dado que faz a gente parar e refletir. A estimativa é que já no ano de 2025, os idosos representem cerca de 35% de toda a população do Brasil.
35%. Isso não é o futuro distante, é a nossa realidade ditando uma transformação inevitável. Atender pessoas mais velhas não vai ser mais uma situação esporádica, vai ser a grande rotina diária de qualquer clínica. E olha que chocante, um artigo publicado por pesquisadores do Colégio Brasileiro de Radiologia relatou que bastam só 3 meses de experiência prática no setor para perceber o quanto os profissionais estão despreparados e com imensa dificuldade para lidar com esse público. Pensa bem, são pacientes que frequentemente chegam com dor crônica, limitações físicas ou até dificuldades auditivas e cognitivas. Como é que a gente aplica aquele protocolo padronizado e super rígido em uma pessoa idosa? Essas barreiras naturais da idade complicam tudo, e a área técnica muitas vezes simplesmente não sabe como reagir. O sintoma mais claro desse despreparo é quando o paciente não é bem acomodado e o exame sai borrado. E aí, tem que refazer. É aqui que mora um problema super crítico. Repetir o exame é muitas vezes visto de forma totalmente equivocada, só como um transtorno operacional que atrasa a agenda e desperdiça material da clínica. Essa visão absolutamente utilitária ignora o desgaste enorme e o sofrimento adicional que é imposto àquela pessoa idosa por ter que passar pelo processo todo de novo. E é o que nos leva ao nosso quinto e último ponto: radiologia humanizada, o trabalho a serviço da vida. Identificar essa lacuna tão preocupante de compaixão, a solução não é comprar um equipamento melhor. A solução passa pela empatia. Tem profissional que foca tanto na técnica da máquina que esquece que o seu papel principal é ser promotor da saúde global do indivíduo. E quem está ali na sala de espera percebe na hora quem só opera uma máquina e quem de fato se importa. Cuidar principalmente de alguém com limitações de locomoção requer muito mais que um ato passageiro. Cuidar é uma atitude perene, contínua e incondicional. No fundo, a base da nossa exploração de hoje é a necessidade urgente de enxergar além das estruturas ósseas. Uma relação verdadeiramente humanizada deve ser a fundação absoluta na formação desses profissionais. Quem domina o painel de controle precisa entender que a missão vai além do diagnóstico exato. Antes de ser um grande técnico, a pessoa tem que ser intrinsecamente um profissional a serviço da preservação do conforto, da dignidade e, em última instância, da vida. Para consolidar de vez essa compreensão, deixa um questionamento que deveria ecoar em cada sala de exame. Quando as portas se fecham e a luz de exposição acende, qual é o foco principal? A preocupação é apenas não perder material para evitar prejuízo? Ou o olhar está verdadeiramente voltado para amparar aquele ser humano que buscou auxílio justamente no momento de tanta fragilidade? O modo como a prática diária responde essa pergunta define não só a qualidade do exame, mas o futuro da excelência em saúde como um todo. É uma reflexão muito vital, né? Um grande abraço e até a próxima das nossas análises.